Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que saudade que eu tava de fazer essas lições com vocês aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro nessa jornada de volta para casa, aqui com a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Sejam muito bem-vindos à nossa página no Instagram, despertardocser.100, e vocês que estão assistindo esse encontro gravado no YouTube, na nossa página Despertar do Ser, sejam muito bem-vindos também. Tem gente que está fazendo as lições mais para trás, então essas pessoas nem se deram conta que eu passei alguns dias sem fazer os nossos encontros aqui. Eu estive com meu celular quebrado e precisava mandar arrumar e demorou um pouquinho para eu poder fazer isso, mas agora a gente tá aqui de volta juntinho e eu tenho o poder de decisão de que agora vai até o final pra gente não ficar no meio do caminho. Tá bem, meus queridos? Então, vamos fazer como a gente faz sempre, de fechar os olhos, respirar profundamente, fazer aquele momentinho de sair do mundo e ir para a mente, para que a gente entre na sala de aula com Jesus e com o Espírito Santo, que a gente deixe o mundo lá fora bem longe, bem distante. A gente vai para fora do sonho, para a nossa realidade. E assim a gente entrega toda a nossa disponibilidade, a nossa humildade, a nossa sinceridade, a nossa capacidade de aprendizado. Entregamos tudo no altar de Jesus, do Espírito Santo. Para que tudo que a gente aprenda hoje seja para os propósitos do Espírito Santo para o nosso despertar. E como sempre, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente estabelece a meta da paz, para que a gente use tudo que a gente vai aprender aqui somente para os propósitos do Espírito Santo para o nosso despertar. Que o ego aqui não tenha alcance, que o nosso poder de decisão escolha deixar o ego de lado, para ouvir o professor certo. Vamos lá, queridos? Vamos começar a nossa revisão 5. A gente vai fazer a revisão 5 hoje. E um recadinho. A gente vai fazer a revisão 5, mas o professor Ken, na jornada, também não comenta todas as lições que estão na revisão. Então, a gente faz a revisão, que é a introdução, os comentários do professor Ken sobre toda a revisão 5, mas a partir de amanhã vocês vão fazer a lição 171, que a nossa última aula foi da 170, né? Então, vamos fazer a lição 171 até a lição 180 no livro, tá? No livro de exercícios mesmo, tá bem? Esse nosso livrão aqui, tá? E aí, amanhã, vocês vão fazer a lição 171, que vai conter a lição 151 e 152 para revisão. E assim sucessivamente até a lição 170, tá? Lá na lição 180 serão as revisões da 169 e da 170, tá bem? E aí, então, vocês façam esses dias de revisão.
Porém, como eu fiquei muitos dias sem gravar, e pode ser que muita gente já tenha feito a revisão, a partir de amanhã eu vou já fazer a introdução às lições 181 a 200. E a gente vai fazer a lição 181 amanhã, tá bem? E eu nem conto para vocês que eu já tinha gravado essa aula ontem. E quando eu terminei de gravar, eu vi que eu não tinha apertado no play aqui no Instagram, não estava gravando. Eu estava falando para mim mesma só. Ai, no final, quando eu fui finalizar a live, eu vi que eu não tinha gravado nada. Então, e aí de tarde eu fiquei sem luz na minha residência e sempre acontece alguma coisa, né, gente? Tudo é coisas que às vezes a gente não tem controle, assim, dentro do que a gente imagina que não tenha, né? Então a gente entrega, não fica tentando controlar tudo, né? Senão eu já tinha surtado todos esses dias, assim, né, que eu estava sem celular. Meu celular tinha quebrado a tela, então quando eu fazia o vídeo ficava um clarão assim no meu rosto. Aí não tinha como fazer os vídeos mesmo. Tive que esperar até que eu pudesse pagar o conserto, né? Não tinha nem terminado de pagar o celular ainda. E quebrou a tela. Enfim, é as nossas lições de perdão diárias, todo mundo tem. Que bom que a gente tem esse conteúdo pra gente treinar o perdão, né? De perdoar a gente mesmo nesse sentido. Mas então, chega de blá 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 e vamos voltar aqui com Jesus, com o Espírito Santo, para dentro da nossa sala de aula. Que eu devia ter deixado para fazer essa entrega por último, depois dos recadinhos, né? Mas eu acho que eu perdi um pouquinho. A mão. Mas eu acho que é como andar de bicicleta, né? Seguidinho e tá dentro da melhor maneira de novo. Mas Jesus e o Espírito Santo estão na nossa mente. Então, não há necessário grandes rituais para se conectar com Jesus e o Espírito Santo, já que eles estão na nossa mente. A gente só precisa voltar a nossa consciência para a mente certa, que é onde eles nunca saem. Eles sempre estão lá. E a gente começa a revisão, então, e a introdução, com a introdução antes, né, do professor Ken. E ele começa dizendo: a introdução a essa quinta revisão é particularmente linda, sendo um dos poucos lugares no livro de exercícios onde Jesus fala diretamente conosco na primeira pessoa. Deixe começar com algo óbvio, mas que merece ser mencionado apesar disso. Jesus leva suas revisões muito a sério, como vimos não apenas aqui, mas através de todo o livro de exercícios. Inerente a essa atitude está a sua expectativa de que levemos o livro de exercícios tão a sério quanto ele. Aqui ele discute, assim como em outros lugares que vamos examinar depois, nossa fraca dedicação e como precisamos trabalhar para fortalecê-la. Ele nos pede para levar a sério o significado subjacente das lições do livro de exercícios, querendo que reconheçamos nosso investimento no sistema de pensamento do ego, o quanto o mantemos inflexivelmente e o quanto isso nos torna infelizes. Nossa seriedade é expressa em passarmos tanto tempo quanto for possível durante o dia, considerando com que frequência escolhemos contra ele e seu perdão, e a favor do especialismo do ego. No que se segue, portanto, Jesus reafirma o quanto ele quer que sejamos resolutos,
porque só então iríamos encontrar a felicidade. Ele, portanto, nos pede para reconhecermos nossa infelicidade, que vem especificamente de sustentar que estamos certos e ele errado. Tente manter isso em mente conforme passamos por essa adorável introdução. E aqui a gente começa realmente a introdução do livro, da revisão, nas palavras de Jesus. Agora, revisamos mais uma vez. Dessa vez, estamos prontos para fazer mais esforço e dar mais tempo ao que empreendemos. Nós vemos nessa declaração que Jesus quer que passemos tempo de qualidade, não apenas horas do relógio, pensando sobre os seus ensinamentos. Na verdade, nossa própria salvação depende disso. Reconhecemos que estamos nos preparando para outra fase de compreensão. Uma metáfora que prevalece nessa introdução, assim como na realidade através de todo um curso em milagres, é a de uma jornada, refletindo o processo do nosso aprendizado. O ano que passamos com o livro de exercícios é uma jornada em e por si mesmo, e Jesus está nos dizendo agora que estamos prontos para o próximo estágio, outra fase de compreensão. Estamos nos adiantando nessa caminhada. O que caracteriza esses estágios é nosso comprometimento em aprendermos a ser tão constantes quanto pudermos durante o dia e aplicarmos essas lições e, acima de tudo, a sermos vigilantes contra a perambulação da nossa mente. É isso, gente, esse próximo passo, esse próximo estágio que Jesus está dizendo que a gente está se preparando para outra fase de compreensão, é justamente a compreensão da constância que a gente precisa. Nossa, e eu tava, meu Deus, uma coisa leva a outra, né? Esse final de semana mesmo eu tava pensando que eu não queria mais viver essa imutabilidade, que um dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra coisa, um dia uma coisa me faz feliz, outro dia não faz mais, sabe? Mas foi um pensamento que passou voando na minha mente, assim, que eu pensei, eu não vou fazer nada mais sem primeiro perguntar a Jesus. Não vou tomar nenhuma atitude por conta própria. Vou ficar imóvel, não vou fazer nada mais sem perguntar primeiro o que eu vou fazer. Porque senão eu fico naquela coisa mutável, de estar sempre mudando de ideia, e isso é o reflexo da gente estar toda hora mudando de ideia quanto ao professor que a gente escolhe. Então, na nossa vida aqui, na experiência aqui, no sonho, quando a gente tem esse comportamento assim, não é todo mundo que é assim, não é todo mundo que experiencia a forma dessa maneira, mas existem muitas pessoas que é tudo a mesma coisa, mas na forma parece que muitas pessoas são assim como eu, que um pouco gosta de uma coisa, outro pouco não gosta mais. Uma coisa faz feliz, que um pouco não faz mais. Se dedica para uma coisa, que um pouco não quer mais, né? Acho que a única coisa na vida que eu já tive, que eu não mudei de ideia em relação a continuar fazendo, é os estudos de um curso em milagres. Só. O resto tudo na minha vida eu comecei e parei, comecei a desistir, comecei com brilho no olho, depois não queria mais, não tinha mais brilho no olho, sabe? Então esse final de semana me passou assim, aquela coisa, não quero mais essa inconstância,
mutabilidade, mudar de ideia toda hora, não quero mais isso. E passou, não lembrei mais desse meu desejo que tinha passado na minha mente, assim. Ontem, eu estudando um curso em milagres, eu cheguei no capítulo 21, capítulo 21, não vou saber falar para vocês bem a sessão, porque eu estudei todo ele, mas é justamente sobre essa mutabilidade, né? Que a gente está sempre mudando, uma coisa faz feliz, daqui um pouco não faz mais. A gente quer uma coisa, daqui um pouco não quer mais. E isso justamente é o reflexo da gente não ter decidido de verdade ainda pelo professor certo. Não ter decidido ainda ver a nossa realidade que a gente negou. Então, é isso. É um comprometimento que a gente tem agora, essa fase daqui que Jesus está falando, esse nosso preparo para essa fase é a constância. É a gente não ficar, a gente ficar cada vez menos mudando de ideia. No sentido de, agora vou escolher o professor errado. Agora vou escolher o professor errado, porque em um nível é isso que a gente faz o tempo todo. Escolhe o professor certo, que um pouco não quero mais o professor certo, quero o professor errado. E assim a gente fica nesses altos e baixos, nessa troca, nessa mutabilidade, que não é a nossa verdadeira natureza do nosso verdadeiro ser. Não é mutável, é totalmente imutável. E a felicidade é constante, a alegria é constante. Ela não é agora porque isso e depois não é mais porque aquilo aconteceu. Não é assim. Então, até o nosso estudo aqui, a constância do nosso estudo, do nosso comprometimento, é tudo um reflexo realmente da gente estar na mente lá, escolhendo um pouco cada professor, e aí a nossa vida toda, nossa experiência toda fica assim, tudo muito mutável, porque a gente está escolhendo pela mutabilidade, né? Então, Jesus diz, né? A gente precisa aprender agora nós estamos preparados para aprender a ser tão constante quanto pudermos nos nossos estudos, ao aplicarmos as lições, ao lembrarmos dos ensinamentos de Jesus. Então, queremos dar esse passo sem restrições, para que possamos continuar com mais certeza, mais sinceridade e com a fé mantida de forma mais segura. Nossos passos não têm sido firmes e as dúvidas nos fizeram caminhar hesitantes e lentos pela estrada que esse curso estabelece. Jesus está nos dizendo mais uma vez que Ele sabe que temos sido vacilantes e instáveis em nosso aprendizado até aqui. Ele, portanto, nos impele a estarmos cientes disso e a perdoarmos a nós mesmos, certamente não fazermos transigências às nossas dúvidas, por mais que as tenhamos, e lutarmos continuamente para sermos mais claros sobre a distinção entre o seu sistema de pensamento e o nosso. Sermos mais claros sobre a distinção entre o sistema de pensamento do Espírito Santo e do ego, né? Mas agora nos apressamos, Jesus nos diz, pois estamos nos aproximando de uma certeza maior, de um propósito mais firme e de uma meta mais garantida. Isso é um indicador do nosso progresso na jornada. Não tanto na extensão em que ainda temos ataques egóicos, mas na extensão na qual tentamos justificá-los. Porque daí a gente está inconsciente. É isso? Não é? Não é que
O progresso na jornada não é que a gente, de repente, do dia para a noite agora, a partir da revisão 5, não vamos mais ter ataques egóicos, não. A gente ainda vai continuar tendo, mas observar. No sentido de observar esses ataques egóicos, para que a gente não fique tentando justificar. Ah, eu tive porque o fulano isso, porque o fulano aquilo, porque o fulano tira minha paciência, porque o fulano fez tal coisa para mim, porque meu carro quebrou, porque meu chefe não sei o quê. Né? Esses ataques egóicos, a gente tem a séria tendência de querer justificar, sempre colocando a culpa lá fora, né? Jesus nos apresenta agora essa adorável oração que ele faz a Deus em nosso nome. Seu conteúdo, em vista do fato de que Deus não faz nada no mundo, é termos a humildade de uma criança, reconhecendo o quanto temos que aprender e o quanto precisamos da orientação de um irmão mais velho. E eu vou fazer assim, gente, eu vou ler a oração corrida. Então eu peço que vocês aí, né, se acomodem, fechem os olhos como uma oração mesmo. Escutem a minha voz. Depois eu volto frase por frase, porque aqui na jornada o professor Ken comenta frase por frase. Mas eu acho legal a gente ver a oração, escutar a oração corrida primeiro, tá? Então, vocês se acomodem aí como fossem fazer uma oração mesmo, podem fechar os olhos. Fazes aquilo... Opa, não, desculpa, gente. Cadê o negócio? Agora sim. Podem fechar os olhos. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade e fala conosco. Nós não temos palavras para dar a ti. Queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende. Mas ela segue, certa de que está a salvo, porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a ti a nossa prática, e se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança, que não falhará. Nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. É bom fazer uma oração assim, né? Mas a gente já viu também que não é necessário tudo isso para uma oração, que na verdade a verdadeira oração é em silêncio, né? É o silêncio. Então vamos fazer aqui essa mesma oração, porém comentada pelo professor Ken. Pai nosso, firma os nossos pés, que as nossas dúvidas se aquietem e que as nossas mentes santas tenham serenidade, e fala conosco. O ponto essencial é que nós silenciemos o ego. O propósito do nosso relacionamento com Jesus, o Espírito Santo, é nos ajudar a quietarmos nossas mentes, para que possamos ouvir a voz de Deus falar conosco. Nós não temos palavras para dar a ti. Esse é o problema. Quando pedimos ajuda, pedimos em nossas palavras. Somos nós que definimos nossos problemas, exigências
e necessidades. Dessa forma, colocando palavras e respostas na boca de Jesus. Jesus se dirigiu a essa questão diretamente a Ellen em uma mensagem de 1977, um ano depois da publicação do curso. Ele a avisou sobre usar as palavras dela para emoldurar em uma pergunta, pedindo, ao invés disso, que ela confiasse na resposta além de todas as palavras. O amor ilimitado de Deus. Então, está aqui na ausência de felicidade. Qualquer pergunta específica envolve um grande número de presunções que inevitavelmente limitam a resposta. Uma pergunta específica é realmente uma decisão sobre o tipo de resposta que é aceitável. Exatamente. O propósito das palavras é limitar e, por limitar, tornar uma vasta área de experiência mais manejável. Mas isso significa mais manejável por você. Para muitos aspectos de viver nesse mundo, isso é necessário, mas não para pedir. Deus não usa palavras e não responde em palavras. Ele só pode falar ao Cristo em você, que traduz sua resposta em qualquer linguagem que você possa entender e aceitar. É isso. Assim devemos ir até Deus no silêncio da humildade e confiança. É isso, gente. Sabe, quando eu trabalhava muito com essas terapias alternativas, com barras de axis, uma terapia muito boa, muito bacana. Para o lugar que a gente está é excelente. Mas ela fazia muitas perguntas específicas também. E a gente acreditava assim, ó, quando a gente pergunta e solta, a gente está aberto para qualquer resposta, né? Só que quando a gente pergunta, a gente já está definindo que tipo de resposta que a gente quer. É isso que Jesus está falando aqui. Então, se vocês são praticantes, terapeutas de barras de axis, ou são pacientes, né, desses terapeutas aí que trabalham, vocês fazem barras de axis, então não é que tenha que jogar tudo fora, não. Mas lembrem disso quando os terapeutas ensinarem vocês a fazer perguntas específicas, né? Se perguntar e soltar abre infinitas possibilidades de resposta, se não fizer pergunta nenhuma específica, abre muito mais. Abre muito mais. Abre para nossa mente como Cristo. Abre espaço para a gente entrar para a mente certa e ouvir o verbo de Deus como o que a gente precisa, porque a gente não sabe o que a gente precisa. A gente não sabe o que é melhor para nós. A gente não sabe nem o que significa felicidade, porque tá tudo distorcido pela visão do ego, pelo julgamento do ego de o que é felicidade, né? E é por isso que a gente fica nessa inconstância, nessa mutabilidade, que um dia uma coisa te faz feliz, outro dia não faz, porque a gente não sabe o que nos faz feliz. Então, esse silêncio é o que realmente vai abrir. Esse silêncio é a gente se colocar em humildade e confiança, exatamente. Que Deus sabe o que é o melhor para nós. O que é a felicidade verdadeira, né? Queremos apenas escutar o teu verbo e fazê-lo nosso. Conduz a nossa prática como um pai conduz uma criança pequena ao longo de um caminho que ela não compreende, mas ela segue, certa de que está a salvo porque o seu pai lhe mostra o caminho. Assim, trazemos a ti a nossa prática, e se tropeçarmos, tu nos erguerás. Se esquecermos o caminho, contamos com a tua lembrança que não falhará.
nós nos desviaremos, mas tu não esquecerás de nos chamar de volta. Então, Jesus reconhece que vamos cometer equívocos e tropeçar ao longo do caminho, esquecendo-o conforme escolhemos o ego como nosso professor. No entanto, ele não quer que nos sintamos culpados em relação ao nosso medo, mas em vez disso, que reconheçamos nosso equívoco e nos voltemos para o Espírito Santo em busca de ajuda. Essencial ao nosso progresso é a humildade de percebermos que não sabemos, mas que alguém dentro de nós sabe. Nós nem mesmo sabemos o que pedir. Olha o que eu estava falando, a gente nem sabe o que pedir. Porque a gente nem sabe se o que a gente está pedindo realmente é felicidade verdadeira. Sem falar na natureza dos nossos problemas. A gente nem sabe a natureza dos nossos problemas também. No entanto, tudo do que precisamos estar cientes é de que estávamos errados e alguém dentro de nós estava certo. A culpa em relação à nossa escolha pecaminosa nos impede de liberarmos nosso sistema de pensamento. É isso. A culpa nos deixa presa no sistema de pensamento do ego. Assim, Jesus nos impele, no texto, a olharmos para o pensamento de separação através dos olhos da visão e não do julgamento. Capítulo 18. Não chames isso de pecado, mas de loucura, pois foi assim e assim ainda permanece. Não invistas aí a culpa, pois a culpa implica que isso tenha sido realizado na realidade. E, acima de tudo, não tenhas medo disso. Apressa os nossos passos agora, para que possamos andar em direção a Ti com maior certeza e rapidez. E aceitamos o verbo que nos ofereces para unificar a nossa prática à medida que revisamos os pensamentos que nos tens dado. A unificação da minha prática vem através do reconhecimento de que todos os problemas são o mesmo. Meu único problema é acreditar que estou melhor sendo separado de Deus e de Jesus. Consequentemente, tem uma solução: reconhecer que estava errado em aceitar a premissa da separação como verdadeira. Esse é o pensamento que deve preceder os pensamentos que revisamos. Cada um deles apenas esclarece algum aspecto desse pensamento, ou ajuda a torná-lo mais significativo, mais pessoal e verdadeiro, e mais descritivo do ser santo que compartilhamos e que agora nos preparamos para conhecer novamente. E esse é o pensamento que deve preceder os pensamentos que a gente revisou. Deus é só amor e, portanto, eu também. Se Deus é amor e, portanto, eu também, não existe lugar dentro de mim para o julgamento, para a crueldade, dor ou separação de qualquer forma. Nessa revisão de 10 dias, Jesus nos pede para pesarmos as diferenças entre o sistema de pensamento de amor de Deus e o nosso de ódio, percebendo que um vai nos tornar felizes e o outro vai perpetuar nossa miséria. Devemos pensar cuidadosamente sobre cada título das 20 lições no contexto de Deus é só amor e, portanto, eu também. Porque ele está falando isso porque todas as lições das 151 a 170, por exemplo, aqui na lição 171, que vai ser a 151 e a 152, cada uma dessas lições tem o pensamento principal, né? Por exemplo, a 151, todas as coisas são ecos da voz por Deus. E logo em seguida a gente vai falar, Deus é só amor
e, portanto, eu também. A 152. O poder de decisão é meu. Deus é só amor e, portanto, eu também. E todas as lições vai ter isso. A lição principal, né? E logo em seguida, Deus é só amor e, portanto, eu também. O que ecoa, o que significa, que qualquer pensamento do ego sobre eu mesmo ou outro é ilusório. Isso ecoa o seguinte pensamento que se segue diretamente à citação acima. Jesus nos pede para trazermos à escuridão das nossas ilusões distorcidas a verdade do amor de Deus. Capítulo 18. Quando pareces ver alguma forma distorcida do erro original surgindo para amedrontar-te, digas: Deus não é medo, mas amor, e ela desaparecerá. A verdade te salvará. Então, sempre que o medo vier, sempre que a gente se pegar no pulo escolhendo pelo ego, a gente pode, no mesmo instante, entrar com essa frase aqui. Deus não é medo, mas amor. Então, sempre. Porque tudo é medo, né? Raiva, ódio, inveja, sentimento de inferioridade, sentimento de superioridade, não importa, desconfiança, tudo é medo. Deus não é medo, mas amor. Só esse ser, com S maiúsculo, conhece o amor. Só esse ser é perfeitamente consistente em seus pensamentos, conhece o seu Criador, compreende a si mesmo, é perfeito em seu conhecimento e no seu amor, e nunca muda o seu constante estado de união com o seu Pai e consigo mesmo. Olha só, gente, eu precisava estudar o capítulo 21, que fala dessa característica do nosso ser com S maiúsculo, que é totalmente imutável. Precisava estudar isso e depois estudar a revisão de novo para compreender mais profundamente sobre essa nossa natureza imutável. Que interessante isso. Então deu tudo errado ontem a minha live. Nada acontece por acaso. Um pouquinho. Não. A filhota aqui. Esse ser é Cristo, nossa verdadeira identidade como parte do amor de Deus. E é isso que espera para nos encontrar no final da jornada. Cada passo que damos nos aproxima um pouco mais. Essa revisão reduzirá o tempo de forma imensurável. Olha o que Jesus está nos prometendo aqui, se a gente permitir, né? Claro. Se mantivermos em mente que essa continua sendo a nossa meta e que ao praticarmos é disso que nos aproximamos, disso de Cristo, né? Essa continua sendo a nossa meta, que é encontrar Cristo, nosso ser. É disso que nos aproximamos. Então, mais uma vez, estamos em uma jornada e nossa meta, ainda não atingida, é nos lembrarmos de quem somos como Filho único de Deus. Deveríamos ser gratos por essas lições do livro de exercícios, assim como pelas lições diárias oferecidas por nossos relacionamentos especiais. Sim, a nossa sala de aula, né? Os meios que Jesus usa para nos levar, passo a passo, para mais perto da nossa meta. Para repetir, Ele quer que sejamos tão sérios quanto pudermos em relação à nossa prática diária do livro de exercícios. Então, vamos pegar mais firme nessas lições, gente. Vamos fazer esse compromisso conosco mesmo, com a nossa felicidade, com a nossa meta. Erguemos os nossos corações do pó para a vida,
ao lembrar-nos de que isso nos foi prometido e de que esse curso foi mandado para abrir-nos o caminho da luz e ensinar-nos, passo a passo, a voltarmos para o ser eterno que pensamos ter perdido. Vemos mais uma vez que Jesus concebe seu curso como um processo passo a passo. Não pulamos do sistema de pensamento do ego direto para os braços de Deus, mas precisamos prestar atenção cuidadosa aos nossos pensamentos egóicos durante o dia todo, pedindo ajuda para olharmos para eles de forma diferente. Será que a gente lembra? Será que a gente lembra de, a cada momento que a gente tem ataque egóico, pedir ajuda para Jesus, para o Espírito Santo, para que a gente olhe de forma diferente para aquela situação, para aquela circunstância, para aquele irmão? Então vamos treinar mais isso, né? Nós, portanto, erguemos os nossos corações do pó para a vida, na qual recuperamos a memória do nosso verdadeiro ser. Esse processo gradual está refletido na metáfora do curso sobre a escada que subimos com Jesus, retraçando a louca descida do ego da unicidade para o especialismo. Como diz aqui nessa passagem do capítulo 28. Aquilo que aguarda com certeza perfeita, além da salvação, não é nossa preocupação, pois mal começaste a permitir que os teus primeiros passos incertos sejam dirigidos para subir a escada que a separação te fez descer. O milagre é a tua única preocupação no presente. É aqui que devemos começar. E tendo começado, o caminho tornar-se-á sereno e simples na subida para o despertar e o fim do sonho. Essa aqui é a promessa do sonho feliz pra gente, que enquanto a gente tá aqui, a gente vai aprendendo a se permitir experimentar a felicidade e a alegria. Porque a gente não pula do ego, da miséria, da infelicidade, do sofrimento direto para os braços de Deus. A gente precisa aceitar as dádivas de Deus para nós, aceitar os milagres, viver o sonho feliz aqui, para depois ir para os braços de Deus. Nós agora chegamos ao ponto no qual Jesus fala conosco direta e pessoalmente. Essa passagem reflete sua presença no mundo real, fora do sonho. Nesse estado curado, reconhecemos que estamos além do sonho da separação, cientes de que a nossa identidade não é separada ou fragmentada, mas é a do Filho único de Deus. Nós permanecemos conscientes dentro do sonho, mas agora a nossa realidade está fora dele. Não é mais, a gente já sabe que isso aqui não é a nossa realidade. Isso é libertador pra gente. Nós, estudantes de um curso em milagres, saber que isso aqui não é a nossa realidade. E a gente estar consciente de que isso tudo aqui é um sonho, é maravilhoso. Aqui então está Jesus, nosso amado irmão mais velho, nos dizendo: eu faço a jornada contigo, pois compartilho das tuas dúvidas e medos por algum tempo, para que possas vir a mim, que reconheço a estrada pela qual todos os medos e dúvidas são vencidos. Jesus já esteve aqui no nosso lugar, então ele é o irmão perfeito, né? Para nos ajudar nessa subida de volta. Jesus está em nossas mentes, sempre. Ele não sai, é a gente que teve um deslocamento da nossa mente, né? A gente fez uma viagem de consciência saindo da mente, mas Jesus continua na mente certa. Então ele está na nossa mente e a jornada que ele empreende conosco é da mente errada para a mente certa e depois além. Quando estamos em um estado de dúvida e medo,
Precisamos apenas pedir sua ajuda, que significa retornarmos ao lugar de escolha em nossas mentes, onde olhamos para o que acreditamos estar nos deixando com medo, incertos e transtornados. Com seu amor ao nosso lado, liberamos esses pensamentos egóicos. Já vimos a passagem na qual Jesus discute especificamente nossa jornada com Ele. Aqui está o que a precede, uma alegre expressão da unicidade de Deus e de seu único Filho. Uma passagem do capítulo 8. A unicidade de Deus e a nossa não são separadas, porque sua unicidade, a unicidade de Deus, abrange a nossa. Unir-te a mim, Jesus diz, né? É restaurar o seu poder, o poder de Deus para ti, porque nós o estamos compartilhando. Eu te ofereço só o reconhecimento do poder de Deus em ti, mas nisso está toda a verdade. Na medida em que nos unimos a Deus. Glória seja dada à união de Deus e de seus filhos santos. Toda a glória está neles, porque são unidos. Os milagres que fazemos dão testemunho da vontade do Pai para o seu Filho e da nossa alegria em nos unir com a sua vontade para nós. Ah, incrível, gente. Lembrei disso aqui. Cadê? Eu queria essa passagem aqui que eu vi ontem, que fala justamente da vontade de Deus para mim. Mas está no meu Instagram. Está no meu Instagram essa passagem. Que diz isso, né? Que eu vou aceitar a mim mesmo como aquilo que é a vontade de Deus para mim, né? Vontade de Deus. Ai, mas é isso. Eu tenho poder de decisão. Eu tenho poder de decisão. E neste dia eu aceito a vontade de Deus para mim. A vontade de Deus para o seu filho. É algo assim. Mas olhem direitinho que está na minha página no Instagram, tá bem? Olhem lá. Eu fiz essa postagem ontem ainda. De vez em quando eu faço umas postagens legais lá aqui no Instagram. Eu tô falando com vocês como se a gente estivesse no YouTube. Nós caminhamos juntos. O tema central dessa introdução é que nós fazemos isso com Jesus. Nós caminhamos juntos. E o seguinte trecho também é familiar para nós, expressando como encontramos a verdade por olharmos para ilusões juntos. Nós estamos prontos, é capítulo 11. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará, e já que reconheces que não o queres, tens que estar pronto. Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. Eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. A gente olha, né, para escuridão, a gente olha e não dá realidade para ela, mas a gente olha, né, apesar de saber que não tem significado. Mais uma vez, Jesus está fora do sonho, olhando de cima do campo de batalha, né? Ciente do que está dentro dele, mas não uma parte dele. Daí a importância de não tornarmos seu corpo real, o corpo de Jesus, né? Ele apareceu para nós em forma física, porque não havia outra maneira do mundo poder percebê-lo. Lembre-se dessas linhas, capítulo 18. É possível que tu,
que te vês dentro de um corpo, conheças a ti mesmo como uma ideia? Olha essa pergunta. A gente já tinha visto, né, em alguma outra lição, mas ela é incrível, impactante. Isso dá medo. É impossível a gente não experimentar medo, o medo do ego de desaparecer. Imagina pensar que a gente é uma ideia. Tudo que reconheces, identificas com coisas externas, algo fora de ti, imagens. A gente se identifica com imagens, só que a gente não sabe que isso tudo são imagens projetadas, que não são reais. Como? Basta a gente, mais uma vez, né, aquela experiência, corta o dedo para ver se tu não é matéria, não é algo palpável, né? Não pode sequer pensar em Deus sem um corpo ou alguma forma que pensas reconhecer. Voltando aqui na revisão, então eu tenho que compreender a incerteza e a dor, embora saiba que não tem significado. Mas um Salvador tem que permanecer com aqueles a quem ensina, vendo o que veem, mas conservando em sua mente o caminho que o conduziu para fora e que agora também te conduzirá junto com ele. Então, Jesus entrou para dentro do sonho, da ilusão, né? Porque precisava estar com a gente para nos ensinar, porque senão a gente não ia perceber ele, se não fosse com o corpo, mas ele não perdeu o foco da meta, né? Conservando na mente o caminho que o conduziu para fora do sonho e que agora é para onde ele vai nos conduzir. Então ele não pode perder isso de vista, não podia perder isso de vista. O Filho de Deus é crucificado até que caminhes ao longo da estrada comigo, de volta. Enquanto acreditarmos que estamos separados e não somos parte do Filho único de Deus, acreditamos que ele foi crucificado, incluindo Jesus. É apenas quando entendemos que isso é um sonho que percebemos que não existe crucificação. Jesus apela a nós para darmos um passo com ele para fora do sonho, acima do campo de batalha de ódio e assassinato, e olharmos para baixo e vermos apenas figuras em um sonho, não a realidade. Uma vez que somos os sonhadores do sonho, podemos fazer outra escolha. Ficar aparente através de todo um curso em milagres, que não podemos fazer isso sem a ajuda de Jesus. Nem ele pode nos ajudar sem nosso convite. Nesse sentido, a salvação é uma aventura de colaboração. A minha ressurreição, Jesus diz, vem novamente a cada vez que conduzo um irmão em segurança para o lugar em que a jornada acaba e é esquecida. Esse lugar é o tomador de decisões. Esse lugar para onde Jesus conduz um irmão em segurança, né? Que é quando a jornada acaba e é esquecida. Esse lugar é o tomador de decisões, a parte das nossas mentes onde a jornada começou, quando escolhemos o ego e caímos por sua escada de separação. Assim, a jornada retraça os passos que levam ao ponto de escolha. Nos leva de volta àquele ponto onde a gente escolheu pelo ego. Nos leva até lá, essa jornada. Então, a jornada retraça os passos que levam ao ponto de escolha, onde a jornada começou com uma escolha equivocada e onde ela termina com a escolha corrigida. Assim a gente consegue compreender, né? Jesus nos guia de volta aonde nós escolhemos de forma errada, ensinando-nos que tal escolha nos fez infelizes e que escolhê-lo agora vai nos trazer alegria indizível. Sua ressurreição, definida como o despertar do sonho da morte, vem novamente quando seguramos sua mão e completamos a jornada.
eu sou renovado a cada vez que um irmão aprende que há um caminho para fora da miséria e da dor. Renasço a cada vez que a mente de um irmão volta-se para a luz em si mesmo e procura por mim. Eu já citei as palavras de Jesus, do capítulo 11. Não ensines que eu morri em vão. Ensina, em vez disso, que eu não morri, demonstrando que vivo em ti. Quando ensinamos que ele não morreu, por demonstrarmos que podemos fazer a mesma escolha pelo amor de Deus que ele fez, sua ressurreição é renovada e ele renasce. Isso não tem nada a ver com Jesus, mas simplesmente significa que nós também escolhemos despertar do sonho da morte. Eu não esqueci ninguém. Cristo não esquece ninguém. Jesus não se esquece de ninguém porque somos todos, juntos, parte de Cristo, o Filho único de Deus. E aqui ele coloca as palavras de Ellen nas dádivas de Natal. Cristo não se esquece de ninguém. Por isso, você sabe que ele é o Filho de Deus. Você reconhece seu toque em universal gentileza. Ajude-me agora a conduzir-te de volta para onde a jornada começou, para que faças outra escolha comigo. Olha o convite. Essa é uma declaração explícita do cerne do ensinamento de Jesus. Ele não pode nos ajudar a menos que peçamos. Dizer ajude-me agora significa dizer, por favor, una-se a mim em sua mente e não me leve ao mundo das especificidades, pois isso vai nos atolar ainda mais fundo na ilusão. Venha até mim onde a jornada começou. A nós dizer ajude-me agora, vamos fazer para entender melhor. Nós dizermos a Jesus ajude-me agora, significa Jesus dizer, então, por favor, una-se a mim em sua mente e não me leve ao mundo das especificidades. Então, que a gente vá a Jesus e não chame ele para dentro do sonho, pois isso vai nos atolar ainda mais fundo na ilusão. Quando a gente chama, a gente está querendo ajuda para as especificidades, para o especialismo. Quando a gente vai em silêncio, não é assim? Olha a diferença então. Quando a gente chama para resolver um problema específico, um desejo específico, é tudo específico. Então a gente já fez uma pergunta, já definiu, já limitou a resposta. Mas se a gente faz esse movimento de silenciar e ir para a mente, então a gente está saindo do sonho, a gente está indo para onde a jornada começou e está permitindo em humildade que a resposta venha. Como se Jesus dissesse, deixe-me ajudá-lo a fazer a escolha certa finalmente. E isso é reiterado no texto, no capítulo 5. Sê muito firme contigo mesmo nisso e permanece plenamente ciente de que o processo de desfazer, que não vem de ti, é do Espírito Santo, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. Então, quer dizer, não vem de ti, porque não vem do ego, Então, vem do Espírito Santo, porque Deus colocou o Espírito Santo na nossa mente certa. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Libera-me ao praticar mais uma vez os pensamentos que eu te trouxe, daquele que vê a tua amarga necessidade e conhece a resposta que Deus deu a ele. Então, daquele, libera-me ao praticar mais uma vez os pensamentos que eu te trouxe, daquele que vê a tua amarga necessidade, é do Espírito Santo,
que em termos da função como nosso professor interno é intercambiável com Jesus. Não existem, é claro, duas vozes em nossas mentes, mas dois símbolos expressando a mesma presença, com P maiúsculo, não específica, do amor de Deus. O apelo de Jesus para liberarmos é o mesmo apelo que ele faz a nós no texto quando diz que precisa que nós o perdoemos. Lá do capítulo 19. Permita que eu seja para ti o símbolo do fim da culpa e olha para o teu irmão como olharias para mim. Perdoa-me todos os pecados que pensas que o Filho de Deus cometeu. Porque se a gente pensa que o Filho de Deus cometeu pecado, a gente está dizendo que Jesus pecou. E à luz do teu perdão, ele lembrar-se-á, teu irmão se lembrará, né? Quem ele é e esquecerá o que nunca foi. Eu peço o teu perdão, Jesus diz. Eu estou dentro do teu relacionamento santo. Todavia, queres me aprisionar atrás dos obstáculos que ergues à liberdade e impedir o meu caminho para ti. No entanto, não é possível manter afastado aquele que já está presente no Espírito Santo. E nele, no Espírito Santo, é possível que a nossa comunhão, na qual já estamos unidos, venha a ser o foco da nova percepção que trará luz a todo mundo contido em ti. Não é que Jesus seja aprisionado por escolhermos o ego. Em nossas mentes, no entanto, não vamos reconhecê-lo como o símbolo do Filho perfeito de Deus, a menos que o perdoemos, o que acontece quando perdoamos todos os outros. E aí? Se a gente não perdoa, a gente não perdoa Jesus. É por isso que ele está pedindo o nosso perdão. Que perdoemos a ele. Porque a gente está crucificando ele até hoje. Porque o filho de Deus é um, né? É uma pessoa. O que eu faço a você, faço a mim, a Jesus e a Deus. O ego é um pacote e não existe diferenciação dentro do seu sistema de pensamento de separação, culpa e ódio. Juntos, revisamos esses pensamentos. Juntos, lhes dedicamos o nosso tempo e esforço. E juntos, os ensinaremos aos nossos irmãos. Nós temos 3 juntos nessa sentença, pois essa é uma jornada que empreendemos com Jesus. Quando tentamos fazer isso sem Ele, não a estamos empreendendo de forma alguma, pois esse curso não pode ser completado sem sua ajuda. Se você não quiser a jornada, precisa examinar o que ele simboliza para você, para que você continuamente o exclua. Em outro nível, quando tentamos fazer coisas por conta própria, lembra que a gente estava falando antes? Não quero mais fazer nada por conta própria. Reencenamos o instante ontológico no qual dissemos a Deus, em termos nada incertos, eu posso fazer as coisas sozinho, sem você. Eu posso ter um ser e um mundo sem você. Eu posso existir muito bem sem você. Exatamente. E é isso que a gente não quer mais, né? Deus não quer o céu incompleto. O céu espera por ti, assim como eu. Sou incompleto sem a tua parte em mim. Obviamente, não é que Deus não iria querer o céu incompleto, porque a unicidade de Deus assegura que o céu nunca pode ser incompleto. E Jesus não está sofrendo porque nós tropeçamos por aí no holograma do tempo e do espaço. Essa declaração simplesmente reflete a verdade de que o Filho de Deus é um, e se em nossas mentes ilusórias
nos mantivermos incompletos, precisamos então ver Jesus como incompleto também, ou de alguma forma tendo que lidar com isso. Várias passagens no texto afirmam o mesmo ponto da incompleteza metafórica de Deus, como no capítulo 9, desculpa. Sempre que questionares o teu próprio valor, dize: o próprio Deus é incompleto sem mim. Lembra-te disso quando o ego falar, e assim tu não o ouvirás. A verdade a teu respeito é tão elevada que coisa alguma que não seja digna de Deus é digna de ti. Tu não queres nenhuma outra coisa. Devolve a tua parte a Deus e Ele te dará tudo de si mesmo em troca da devolução do que pertence a Ele e o torna completo. Deus é incompleto sem ti porque sua grandeza é total e tu não podes estar faltando. Essa é do capítulo 24. Sem ti haveria uma falta em Deus, um céu incompleto, um filho sem um pai. Não poderia haver nenhum universo e nenhuma realidade, pois o que é a vontade de Deus é total e parte dele, porque a sua vontade é uma só. Nada vive que não seja parte dele e nada existe que não viva nele. E à medida que sou integrado, vamos juntos à nossa antiga morada, preparada para nós antes que o tempo fosse e mantida inalterada pelo tempo, imaculada e segura, tal como será, enfim, quando o tempo tiver terminado. Esse é o nosso lar no céu, como nosso ser. O conteúdo subjacente, mais do que familiar a essa altura, é que somos um, incluindo Jesus. No tempo, ele é o irmão mais velho que nos ajuda, mas quando voltarmos para casa, desapareceremos juntos no coração de Deus como um filho. Lembre-se dessa passagem totalmente importante que termina com 2000 anos de especialismo. Do capítulo 1. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Iguais não devem se reverenciar um ao outro, pois a reverência implica desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão, e à devoção, se é devotado. Bom, né? Se Jesus nos é devotado a nós, né? Deveríamos ser a Ele também. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa um estado que em ti é apenas potencial. Quem não lembra desse capítulo 1 aí, né? Um dos propósitos que Jesus mantém para o seu curso é que nós afirmemos nosso potencial e cancelemos todas as percepções de diferenças entre ele e nós. O Filho de Deus é sempre e para sempre um. Então, mais uma vez, Jesus nos ensina aqui que não há diferença entre nós. A única diferença é que ele não tem mais ego. Que essa revisão seja, então, a tua dádiva para mim. Jesus diz: demonstre seu amor para mim por prestar atenção cuidadosa às palavras que eu lhe dou. Não louve da boca para fora o que um curso em milagres diz ou o nosso relacionamento. Se você verdadeiramente me amar e quiser voltar para Deus, fique atento a essas lições e siga os períodos de revisão tão fielmente quanto puder. Pois é só disso que preciso. Então, que essa revisão seja a tua dádiva para mim, Jesus diz, pois é só disso que preciso. Que ouças as palavras que digo e as dês ao mundo. Tu és a minha voz, os meus olhos,
os meus pés, as minhas mãos, através das quais eu salvo o mundo. Se Jesus precisa da nossa voz, olhos, pés e mãos, o corpo não pode ser pecaminoso. Na verdade, uma vez que o corpo é neutro, ele pode servir ao propósito santo do perdão por desfazer o propósito não santo do ego de manter o especialismo vivo e bem. Então, se a gente entregar para o Espírito Santo tudo o que o ego fez para manter especialismo e separação, o Espírito Santo vai usar para que a gente volte a ser um. Para a consciência da nossa unicidade, na verdade, que a gente nunca deixou de ser, né? Essas linhas também expressam a presença abstrata e não específica de Jesus, pois seu amor, que é um reflexo do amor de Deus, precisa de uma forma específica para que possamos entendê-lo e aceitá-lo. A transcrição de Ellen de palavras específicas, encapsulando um amor abstrato, não específico, expressou essa mesma necessidade. Nada disso, no entanto, deveria ser visto como se ele precisasse de nós literalmente para sairmos por aí e pregarmos um curso em milagres ao mundo. Isso vai diretamente contra tudo o que ele está ensinando. No entanto, ele realmente quer que demonstremos, em forma corporal, o conteúdo de perdão da sua mensagem. Assim, ele precisa dos nossos olhos, pés, mãos e vozes. O ser do qual eu te chamo é apenas o teu próprio ser. Esse ser com S maiúsculo, né? Juntos vamos a ele. Toma a mão do teu irmão, pois esse não é um caminho que percorremos sozinhos. Nele eu caminho contigo e tu comigo. É vontade do nosso Pai que o seu filho seja um com ele. Assim sendo, o que vive não tem que ser um ser contigo? Essas linhas afirmam a unicidade da criação e sua unicidade com Deus. É por isso que é imperativo não excluir outra pessoa da filiação. E quando você o fizer, que esteja ciente de que não está excluindo ninguém além de si mesmo. Pelo fato do Filho de Deus ser um, o que você faz a alguém mais, faz a si mesmo. E ele coloca uma passagem aqui do capítulo 25, a não ser que penses que todos os teus irmãos, assim como tu, têm o mesmo direito aos milagres, não reivindicarás teu direito a eles, porque foste injusto para com alguém com direitos iguais. Busca negar e te sentirás enganado. Busca privar e terás sido privado. Um milagre nunca pode ser recebido porque um outro não pôde recebê-lo. Só o perdão oferece milagres. E o perdão tem que ser justo para com todos. Que essa revisão venha a ser um momento em que compartilhamos uma experiência nova para ti, embora seja velha como o tempo e mais velha ainda. Jesus fala da paz, o arauto do amor. Santificado seja o teu nome. Essa frase foi retirada do Pai Nosso. No entanto, não é só o nome de Deus que é santificado. Nosso nome é igualmente tão santo, porque o nome de Deus e sua criação são o mesmo. A unicidade não pode ser diferenciada. Então, santificado seja o teu nome, a tua glória para sempre imaculada e a tua integridade agora completa, tal como Deus a estabeleceu. Tu és o seu Filho, completando a extensão de Deus na tua própria. Praticamos apenas uma verdade antiga que conhecíamos antes que a ilusão parecesse reivindicar o mundo. E estamos lembrando ao mundo que ele está livre de todas as ilusões a cada vez que dizemos: Deus é só amor e, portanto, eu também. Nós lembramos o verbo não por nossas palavras,
mas por mudarmos nossas mentes. Não é só com teoria, mas prática, que vai nos possibilitar mudar nossas mentes. A verdade antiga que refletimos é a verdade da expiação. A separação do amor nunca aconteceu. Por reunirmos nossas mentes com o Espírito Santo, nos reunimos ao nosso ser, a completude do Filho de Deus, deixando para sempre para trás a ilusão do ser completo e separado do ego. Esse por reunirmos é justamente assim que esse separado unirmos, né? Reunir. Para todos o céu é completeza. Não pode haver nenhum desacordo em relação a isso. Perdão, gente, é do capítulo 16. Porque ambos, o ego e o Espírito Santo, o aceitam. No entanto, eles estão em completo desacordo em relação ao que seja a completeza e como realizá-la. O Espírito Santo tem o conhecimento de que a completeza está em primeiro lugar na união e depois na extensão da união. Para o ego, a completeza está no triunfo e na extensão da vitória até o triunfo final sobre Deus. O ego que é o triunfo final sobre Deus, né? Nisso ele vê a liberdade última do ser, pois nada permaneceria para interferir com o ego. Essa é a sua ideia de céu, né? Do céu. E, portanto, a união, que é uma condição na qual o ego não pode interferir, tem que ser o inferno. Com isso, iniciamos cada dia da nossa revisão, né? Com essa frase, Deus é só amor e, portanto, eu também. Iniciamos cada dia da nossa revisão e com isso iniciamos e terminamos cada período de prática. Com esse pensamento adormecemos para despertarmos mais uma vez com essas mesmas palavras em nossos lábios para saudarmos mais um dia. Então ele pede que todos esses dias de revisão a gente amanheça, acorde, nem mesmo sem abrir os olhos, eu diria. E o nosso último pensamento antes de dormir, durante toda essa revisão, é mudando a nossa mente com essa frase: Deus é só amor e, portanto, eu também. Envolveremos cada ideia que revisarmos com apenas esse pensamento e as usaremos para mantê-lo em nossas mentes e claro em nossa memória ao longo do dia. Essa é a ideia da imagem e do fundamento da qual falamos antes. O que é mais importante para você é o pensamento: eu sou o Filho de Deus e, portanto, sou um filho do amor. Manter esse pensamento predominante em sua mente assegura que tudo em seu dia servirá como um pano de fundo em vez de ser o palco central. Mais uma vez, tente notar com que rapidez você reverte essa perspectiva e faz com que esses pensamentos do livro de exercícios retrocedam em sua consciência e seu especialismo. E seu especialismo precisa se mover para frente em sua mente. Mas olhe para o investimento do ego sem julgamento ou culpa. Então, ele pede para a gente notar, observar com que rapidez a gente pega esse mesmo pensamento, né? E deixa que o especialismo use. É o investimento do ego, né? Mas que é para a gente observar sem culpa. Somente observar esse movimento, né? E assim, quando tivermos terminado essa revisão, Jesus diz, teremos reconhecido que as palavras que dizemos são verdadeiras. E aí o professor Ken coloca aqui, né, que ao praticar essas palavras, ao praticar isso vai nos ensinar a verdade das palavras de Jesus. Lembre-se do final da introdução do livro de exercícios, que ele fala sobre essas coisas, sobre as ideias dos exercícios, né? Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa.
Meramente te é pedido que apliques as ideias assim como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto. Só te é pedido que as use. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. Algumas delas podem resistir ativamente. A gente bem sabe disso, né? Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia. Mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e quaisquer que sejam as tuas reações às ideias. E quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido. Então é aquilo, água mole em pedra dura. Quantas vezes a gente já resistiu aos exercícios? Não importa. Não é pedido que a gente julgue e que a gente, né? Eu já contei isso para vocês em outros encontros. Muitas vezes eu não via sentido nenhum no que eu estava lendo, mas uma voz dizia: continua que mais para frente vai fazer sentido, continua que mais para frente vai clarear. Então eu não desistia mesmo achando que nada daquilo fazia sentido, né? Então, entretanto, Jesus diz: as palavras são apenas recursos para serem usados, com exceção do começo e do fim dos períodos de prática, apenas para chamar a mente de volta ao seu propósito conforme seja necessário, que é: Deus é só amor e, portanto, eu também. O propósito da mente é escolher outra vez, o que significa especificamente perdoar. As palavras em si mesmas não são santas, mas o que elas simbolizam é a memória de que podemos fazer outra escolha. O cerne de um curso em milagres. Escolher outra vez, portanto, é o nosso propósito, e as palavras são apenas os meios para nos ajudarem a alcançá-lo. Quando os estudantes fazem o livro de exercícios, com frequência se tornam tão envolvidos em rituais e uma compreensão literal que se esquecem de que as palavras, em e por si mesmas, são sem significado. Para reiterar esse ponto crucial, as palavras apenas representam o que é significativo e são destinadas a nos ensinarem que temos duas mentes, errada e certa, e um tomador de decisões que pode escolher entre elas. Esse é o propósito de cada palavra nesse curso, nos lembrar de que temos feito uma escolha faltosa e agora podemos fazer outra melhor. Um curso em milagres em si provê o modelo e guia para como devemos usar as palavras, como vemos no seguinte passagem do manual, para professores, né? Deve, então, o professor de Deus evitar o uso de palavras no seu ensino? Claro que não. Não é porque as palavras não têm significado, né? A gente tem que ver o significado por trás, né? Muitos precisam ser alcançados através de palavras, sendo ainda incapazes de ouvir em silêncio. Justamente. Nós ainda precisamos ser alcançados através de palavras, tanto que a gente precisou de um curso em milagres, que também é um símbolo. O professor de Deus, porém, tem que aprender a usar as palavras de um novo modo. Gradualmente, ele aprende como deixar que as suas palavras sejam escolhidas para ele, cessando de decidir ele próprio o que vai dizer. Lembra daquela oração que a gente faz? Jesus, o que tu quer que eu faça? Onde tu quer que eu vá? O que tu quer que eu diga e a quem? Né? Então, gradualmente, o professor de Deus vai aprendendo como deixar que as suas palavras sejam escolhidas para ele, cessando de decidir ele próprio o que vai dizer.
E esse processo é apenas um caso especial da lição do livro de exercícios que diz: eu recuarei e deixarei que ele me mostre o caminho. O professor de Deus aceita as palavras que lhe são oferecidas e dá conforme recebe. Ele não controla a direção da sua fala. Ele escuta e ouve e fala. Incrível, né? Colocamos a nossa fé na experiência que vem da prática e não nos meios que usamos. Colocamos nossa fé na experiência que vem da prática, do testemunho, dos milagres, que só vem com a prática. Nossa fé, mais uma vez, não está nas palavras, elas são apenas símbolos, mas na experiência que vem quando as palavras são usadas para nos lembrar da nossa escolha equivocada. Essa experiência é paz, felicidade, alegria, ausência de dor, conflito e medo. É na experiência que confiamos, não nas palavras em si mesmas. É ou não é? Infelizmente, muitos estudantes usam as palavras e nunca vão além delas. O que quer dizer que eles não mudam realmente suas mentes. É por isso que um curso em milagres enfatiza a importância do conteúdo, não da forma. Da prática e da experiência, não das palavras em si, né? E o motivo pelo qual Jesus nos diz para não pedirmos o específico, pois ele abraça a forma. Ele nos lembra de que é o conteúdo que queremos, a experiência do amor de Deus através dele que vai nos levar para casa. Especificidades, em certo sentido, são como uma cenoura que ele usa para nos atrair, para que percebamos que ele é um professor melhor do que o ego. Especificidades, né? E esses símbolos, como um curso em milagres, Jesus usou como uma cenoura para nos atrair, né? Sem seu conselho, no entanto, ficaríamos para sempre aprisionados na forma, esquecendo-nos de que ela é apenas o meio para o nosso fim desejado. Esperamos pela experiência e reconhecemos que só nela está a convicção. Usamos as palavras e tentamos uma e outra vez ir além delas até o seu significado, que está muito além do seu som. Uma declaração muito explícita realmente. Você precisa se lembrar de que existe uma diferença crucial entre palavras e significado, símbolo e fonte, como Jesus nos diz em Os Obstáculos à Paz, do capítulo 19. Lembra-te, então, que nenhum sinal nem símbolo deve ser confundido com a fonte, pois necessariamente simbolizam alguma outra coisa além de si mesmos. O seu significado não pode estar neles mesmos, mas tem que ser buscado naquilo que representam. Mais uma vez, palavras são símbolos. É sua fonte que nós queremos, o amor de Deus. Os símbolos do curso representam o significado do nosso relacionamento com Jesus ou o Espírito Santo, que nos levam a esse amor. Como Jesus nos ensina, a voz do Espírito Santo é uma ilusão que desaparecerá quando o seu propósito for cumprido, como já vimos, lá no esclarecimento de termos. A sua voz, a voz do Espírito Santo, é a voz por Deus e, portanto, tomou forma. Essa forma não é a sua realidade, que somente Deus conhece junto com Cristo, seu Filho real, que é parte dele. Portanto, quando os estudantes colocam ênfase indevida em ouvir uma voz, estão falando de ouvir uma ilusão. Eles se esquecem de que uma vez que somos todos fantoches, estamos todos canalizando o tempo todo, pois só podemos ouvir uma voz interna. A única questão é se escolhemos ouvir a voz cheia de ódio do ego ou a voz misericordiosa do Espírito Santo. Simplesmente ir para dentro e ouvir não é garantia de que estamos ouvindo a voz por Deus.
Apenas desistir do julgamento nos garante isso. O som se torna indistinto e desaparece à medida que nos aproximamos da fonte do significado. É aqui que achamos descanso. Em A Canção da Oração, Jesus fala sobre a jornada do perdão que conduz além dos sons do mundo para o silêncio da ausência de forma, a fonte do significado. E na Canção da Oração diz o seguinte: o perdão é o chamado para a sanidade, pois quem, senão os insanos, preferem olhar para o pecado quando poderiam ver a face de Cristo em lugar disso? Essa é a escolha que fazes, a mais simples, e apesar disso a única que podes fazer. Deus te chama para salvar o seu filho da morte, oferecendo-lhe o amor de Cristo. Essa é a tua necessidade e Deus oferece essa dádiva a ti. Assim como Ele quer dar, assim tu tens que dar. E assim a oração retorna ao que é, sem forma, e vai além de todos os limites, a intemporalidade, sem nada do passado para atrasá-la, impedindo-a de reunificar-se com a canção infindável que toda a criação canta para o seu Deus. Só no retorno para casa nosso propósito é encontrado. Apenas em Deus está o nosso repouso seguro. Apenas no silêncio ouvimos a canção e sabemos que ela é o nosso ser. Meus amores, foi longa a lição de hoje, porque comentei bastante também. E então, sejam bem-vindos de novo aos nossos encontros. Se Deus quiser, eu vou dar um passo atrás, mas se Deus quiser, amanhã a gente tá junto de novo, tá bom? Tô com o celular inteiro outra vez, não vai mais dar tilt. E amanhã a gente volta para a lição 180. Para quem já fez a revisão 5, quem não fez a revisão 5, então vai começar amanhã pela lição 171, tá? Quando você terminar lá na lição 180 a revisão, então você vai para 181, tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.